Legal. Olha, acho que a gente respondeu aqui uma série de perguntas que estava aqui na, Sim. na pauta, então vou pular algumas aqui que a gente creio que a gente já abordou aí no meio da conversa. Mas como é que você trabalha temas como esperança, fé e confiança em Deus com aqueles que vivem sob esse medo de deportação? A forma como nós trabalhamos no púlpito, nas pregações, nos estudos, nas conversas, é sempre olhando para a Escritura e olhando para a jornada dos homens e mulheres de Deus que viveram a Uhum, experiência em terra alheia, né? uhum, Em terra estranha. E as histórias de homens e mulheres vivendo no exílio, vivendo fora da sua própria terra, vivendo como imigrantes, são inúmeras. Eu citei algumas aqui, sim. mas a gente tem aqui histórias como a história de Ruth e Noemi. Ruth vai para Moab, depois Noemi vem de Moab para Israel. Então as duas vivem a experiência migratória. Sim. Uma vive uma experiência migratória difícil, dura, a outra vive uma experiência migratória que vai trazer para ela esperança e vida, Uhum, né? Você tem experiências como, por exemplo, e isso é uma das coisas que eu mais trabalho no púlpito, é a questão de que Deus nos trouxe para uma terra, Deus permitiu com que você chegasse até aqui, Deus abriu as portas, Deus gerou essa oportunidade. Então, estando aqui, olhe para si mesmo, enxergue e perceba o que é que Deus quer fazer através de você aqui. Você atravessou fronteiras, você veio para lugares que pessoas não puderam vir. Então, uhum, Deus tem um propósito nisso. A gente sempre tem trabalhado com eles essa questão, principalmente de estar em terra estranha, com uma missão, com um propósito, viver de maneira missional aqui. Porque a uhum. tendência, normalmente, é você viver como um consumista, né? Sim. Eu já preguei sobre isso anteriormente na igreja e já falei para eles sobre você não viver nos Estados Unidos como um parasita, Uhum, como alguém que vem apenas para sugar o que a América tem para lhe dar e usufruir disso, mas vem para essa terra e seja bênção nesse lugar, né? uhum, Seja bênção nesse lugar, seja bênção na vida de americanos, seja bênção na vida de outras pessoas. A gente tem muitas experiências de mulheres da nossa igreja que elas trabalham, não apenas aqui em Maryland também, muitas irmãs da igreja acabam trabalhando com uhum. house cleaning, limpando casas, Sim. e entram na casa de pessoas. E entrando na casa de pessoas, enxergando contextos diferentes, conhecendo Uhum, pessoas que estão em situação de depressão, de tristeza, de distância de Deus. uhum, Se você tem um mínimo de inglês possível, converse, ofereça ajuda. Tem uma moça da nossa igreja que ela diz: olha, eu limpo a casa de uma bruxa. uhum, Ela se autodenomina bruxa, é uma pessoa muito esotérica, com muitas coisas de bruxaria dentro de casa. E essa irmã da nossa igreja fala: eu tenho que toda semana ir limpar a casa dessa mulher. Talvez para algumas pessoas, ai meu Deus, que horror, vou limpar a casa de uma bruxa, né? Mas não, Deus está mandando ela para lá toda semana, para que toda aham, semana ela coloque os pés dela lá e seja um instrumento e ore naquele lugar e peça para que o brilho da glória do Senhor invada aquele lugar e que as trevas sejam dissipadas. uhum, Então a gente sempre ensina, prega, aconselha em termos de esperança, uhum, olhando para o Senhor como refúgio. Deus esteve presente com aqueles que viveram em situação migratória legal ou ilegal, mas Deus também os colocou numa condição de missão. E aí você olha no casos como de José, né, sendo levado como um imigrante para o Egito, mas lá ele tinha uma missão, né? uhum, Nós nunca sabemos até onde Deus pode nos levar, morando em um outro país, vivendo num outro país. uhum. Então, estando aqui nos Estados Unidos, seja bênção aonde você está, seja bênção para os brasileiros, seja bênção para os americanos, e seja bênção também para outras nacionalidades. Por quê? Porque a gente convive aqui com pessoas do mundo inteiro. Uhum, Você convive com latinos mexicanos, peruanos, hondurenhos,
salvadorenhos, venezuelanos, você convive com indianos, você convive com coreanos, com árabes, com pessoas do Paquistão. Então você tem oportunidades o tempo todo de ser um missionário e de sim. tocar as nações aqui dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito estratégico para que você possa tocar e abençoar as nações, né? E isso é uma das coisas que a gente sempre procura trazer ao coração da igreja. Olha só, você me lembrou de uma passagem onde o apóstolo Paulo chega lá em Atenas e ele começa a observar a cultura de Atenas e de repente ele descobre no meio daqueles monte de panteão de deuses um tal de Deus desconhecido. E ele usa aquele elemento da cultura grega, ateniense, para poder falar do evangelho. E de certa forma, você tem falado aí da questão missional. Paulo usou um elemento da cultura ali e usou isso como missão para proclamar o evangelho.